Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso básico de testes unitários com JUnit 5, no caso. Esse curso é direcionado para iniciantes, no caso, que estão até primeiro contato com teste unitário, ou para pessoas que talvez gostariam de relembrar alguns conceitos de teste unitário, mas já têm até certo ponto conceitos básicos ou conceitos sobre a linguagem Java. Ok? Então, a gente vai falar especificamente o que é um teste unitário, vamos falar um pouco sobre a ferramenta do JUnit e vamos aprofundar um pouco mais na prática, não tão profundo assim, acho que eu vou ser um pouco mais básico, mas será um conteúdo que acredito que vai agregar ou vai ajudar para quem está a entrar para o mundo de teste unitário, até porque é uma coisa obrigatória para quem é desenvolvedor na linguagem Java, obrigatoriamente tem que saber teste unitário. Mas aí fica a questão: o que é, na verdade, teste unitário, ou também conhecido como teste de unidade? Então, teste unitário ou teste de unidade, podemos dizer que é o nível mais básico dos testes, que envolve você testar as primeiras rotinas ou funções ou métodos de um sistema. Desde o momento que você começa a fazer o desenvolvimento do sistema, ok? É importante você cobrir ou começar a fazer os testes, porque o teste unitário faz parte da camada mais baixa do desenvolvimento de software, nesse caso. Qual é o objetivo? O objetivo, na verdade, é encontrar falhas, ok, de funcionamento dentro de uma pequena parte do sistema. Não necessariamente você precisa ter todo o sistema. Por que é importante o teste unitário? É importante porque teste unitário ela aumenta a confiança do desenvolvedor, no caso, aumenta a confiança durante o desenvolvimento do software. Temos aí também o conceito de código limpo e reutilizável para quem está a entrar para o desenvolvimento. É importante saber sobre código limpo, que é a facilidade de você olhar para um código e conseguir perceber ou entender o que o código faz. E também você corre ou você tem um baixo custo durante o desenvolvimento, nesse caso, porque se você encontrar um erro durante a fase de teste, é muito mais fácil você fazer a correção do que você encontrar esse erro em produção, que significa que já passou por outras etapas e vai ter que fazer uma regressão e aí vai custar muito mais, ok? Então, para simplificar, quando alguém quiser definir testes, pode dizer que testes unitários ou teste de unidade é testar a menor parte de um sistema. Nesse caso, um pequeno método, ok? Uma função que você vai testar. E normalmente esses testes são realizados pelo desenvolvedor, porque é o desenvolvedor quem vai criar o sistema. Então, no momento que o desenvolvedor vai criar o sistema, ele também vai criar os testes unitários e não o testador, conforme muita gente às vezes pode confundir, ok? Então, os testes unitários precisam também ser atualizados. Por quê? Porque pode estar o caso que você faça atualizações no código e não verifica se os testes unitários estão atualizados também. Porque é importante que, se você faz alteração no código, verificar se essas alterações influenciaram nos testes unitários. Sendo de forma particular, eu já enfrentei uma situação parecida em que eu fiz alterações no código depois de um tempo de debug. Tinha uma situação, um erro que foi encontrado em produção por causa de uma variável do tipo double, e aquilo estava a gerar inconsistência nos dados do cliente ou na fatura mesmo, e tivemos que fazer um debug durante dias, e depois de encontrar o erro, o motivo do erro, a gente teve que simular várias vezes. Eu fiz a alteração, mas não consegui verificar nos testes unitários se realmente precisava mudar. Aquilo impactou nos testes, de tal maneira que quando subiu no pipeline gerou erros lá no pipeline. De forma particular, eu já enfrentei essa situação e, por incrível que pareça, me custou muito. Por isso que eu estou aqui a gravar essa aula com o pessoal, para vocês não terem que enfrentar a mesma situação, ok? Normalmente os testes unitários, elas são automatizadas, e para você fazer essa automatização você precisa de usar ferramentas, e a ferramenta que a gente vai usar é o JUnit, nesse caso na versão 5. Para outras linguagens existem várias ferramentas, ok? Mas aqui eu vou falar especificamente do JUnit. O que é o JUnit? O JUnit nada mais é que uma framework de acesso livre para automatizações de testes na linguagem Java. Normalmente, quando a gente quer fazer teste de algum sistema, a gente pega o nosso cursor, vamos no sistema e começamos a clicar. Estou a falar simplesmente um teste de interface, ou se você tiver que fazer um teste em linhas de comando. Aquele é um teste manual que você está a fazer.
Já o framework ele vai permitir com que você crie testes automatizados que são muito mais rápidos durante a execução. Você faz ele apenas uma vez e depois esse teste vai ser executado toda vez que você precisar alterar, subir, deployar o teu aplicativo ou o teu sistema, nesse caso. Eu digo que o JUnit, no caso, ou a framework do JUnit, ela facilita a criação e a manutenção de códigos, nesse caso, para automatizações de teste. Ela é baseada no conceito de entrada e resultado, em que você precisa dar entrada de alguma informação para estimular alguma coisa e depois tens um resultado. Essa entrada é mais ou menos como se fosse um parâmetro, definição de uma variável, mocar alguma coisa, e depois você tem aí o retorno ou as afirmações, ok? E afirmações em inglês o pessoal chama de assertion, ok? Isso a gente vai ver na prática. Como a gente está falando do JUnit 5, ok? Na versão 5, ela acaba vindo um pouco diferente das versões anteriores, porque ela aqui acabam dividindo em 3 módulos que são chamados Platform, Jupyter e Vagrant, ok? Então, quando você fala do JUnit plataforma, normalmente você está falando da estrutura básica da estrutura dos servidores, de testes que são capazes de conversar diretamente com a máquina virtual, e aí você tem uma API, ok? Ou uma API do motor de teste que é chamado de Test Engineer, ok? E você também tem a parte de console para poder executar e verificar os teus testes unitários. Já o Jupyter é um subprojeto, ok? O Jupyter acaba sendo um subprojeto que acaba combinando aí modelos de programação e modelos de extensão para execução de testes. Como ele é um subprojeto, ok? Ela também acaba tendo aí a API do motor de teste, que é o Test Engineer, ok? Por quê? Porque se você falar de modelos de programação, aí a gente está falando mais ou menos de formas como o pessoal vai definir, ok? Conceitos que você tem que usar para poder criar um determinado sistema. Aí você vai receber orientações, ok? De como você vai criar um sistema. Isso são chamados de modelo. Tipo, um dos modelos que a gente pode talvez mencionar aqui é o modelo orientado a objeto, que é baseado no conceito de encapsulamento, herança, ok? Polimorfismo. Acredito que o pessoal deve estar aí. E extensão é aquela capacidade de você ter um sistema e ainda assim conseguir receber um outro sistema. Para quem já programa ou para quem já usa o JUnit, ele sabe que é possível você combinar o JUnit com outras ferramentas, porque existem testes que o JUnit em si não vai conseguir fazer e você precisa herdar ou estender uma outra ferramenta. No caso, posso dar o exemplo aqui do Mockito, ok? Mockito é um outro projeto que combina muito bem com o JUnit. A gente vai ver também um vídeo ou umas aulas que eu estou aí a preparar sobre Mockito nesse caso. E tem o Vagrant, ok? Que fornece aí o Test Engineer para a execução de testes básicos com as versões passadas. Nesse caso é mais ou menos um modelo que permite a compatibilidade da versão 5 com as versões anteriores, ok? Acredito que esse seja o conceito básico de teste unitário, ok? Que o pessoal precisa entender, mas para mim o mais importante é o pessoal saber o básico, ok? O que é um teste unitário? O teste unitário é testar a menor unidade, a menor parte ou uma pequena fração do teu projeto ou do teu código nesse caso, ok, pessoal? Então esse é o conceito básico. Na próxima aula a gente vai entrar já para um conceito mais prático e até já.